vocês. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Eu acho que antes da gente começar a falar, eu não sei se tem um vídeo também para a gente abrir essa conversa. Só vou dar boa tarde para não ser mal educada, tá? Vamos rodar um vídeo para dar aquele arrepio, a gente entrar no clima e puxar essa conversa aqui com todo mundo. Bora lá. A trajetória da Globo e do esporte no Brasil são inseparáveis. Dizer isso não é um exagero, é simplesmente o resultado de 100 anos crescendo juntos. No drible do Garrincha, na luta do Éder Joffre, em mais um gol de Pelé, na hora da bandeirada para o Senna. E até no pênalti que o Paulo Nunes nunca acertou. A Globo sempre esteve presente, unindo o Brasil, transmitindo o esporte e construindo essa emoção como parte do que é ser brasileiro. Foi assim que a paixão pelo futebol se tornou uma verdadeira identidade nacional. Nosso jeito de ser e jogar, que conquistou o mundo tantas vezes. Uma tradição passada no coração de cada família, inspirando o surgimento de novos craques, geração após geração. Um país inteiro que se descobriu torcendo junto, conforme levamos as arquibancadas dos estádios para dentro da sala de estar. Sempre jogando em equipe, traduzimos a emoção de cada esporte para todos os públicos. O Brasil está no pódio mais uma vez! São décadas valorizando o talento de quem se dedica muito para brilhar, compartilhando com o Brasil a história sendo escrita pelos nossos atletas rumo ao topo. Foram tantos momentos que fizeram torcer se tornar um esporte em família, conectando gerações com o coração acelerando em qualquer tempo, até debaixo de chuva. Memórias que o tempo, mesmo correndo tão rápido, nunca vai apagar. Todo mundo enxerga os dias de glória, mas tivemos muitos dias de luta também. Eu não entro no ringue pensando em ser derrotado, só entro pra vencer. Mas aconteceu de perder, passando. Momentos de desafio superados como o esporte nos inspira a fazer, usando criatividade e força de vontade para nunca desistir. Sempre trazendo para o Brasil o melhor do mundo esportivo, construímos juntos um legado de grandes conquistas. A nossa maior medalhista, a gigante Rebeca Andrade. Histórias inesquecíveis que foram escritas no jornal, narradas pelo rádio, vistas em preto e branco, vividas em cores e ao vivo, nos detalhes de alta definição e hoje comentadas em todas as telas ao mesmo tempo. Histórias que despertam o melhor de nós. Falei também que a gente que deu sangue para ser campeão olímpico aí para vocês. Em 100 anos, a Globo e o esporte brasileiro cresceram juntos a cada história contada. Lideramos no avanço da tecnologia para compartilhar essa paixão que sempre se renova. A essência do que fazemos diariamente é o que seguirá nos guiando para construir o próximo século. O seu esporte, o nosso esporte, a emoção que une todos nós. Uia! Agora sim, boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui representando. Eu tenho um mês de empresa, agora 100 anos de Globo, estou eu aqui, um dia aqui trabalhando na Globo, mas a gente vindo trazer esse papo para falar exatamente sobre o passado, sobre o presente, mas tudo que está sendo construído para o futuro, com este monstro sagrado aqui ao meu lado. Tudo bem, Evê? Tudo bem, Mari? Feliz de reencontrar você agora. Bem-vindo ao time. Boa tarde, Gabay, Renato. Boa tarde a todos aqui e obrigado ao Sport Summit pelo convite. Eu já falo com vocês dois aí, tá? Vocês são chefes, só estou dando boa tarde aqui. Só para a gente puxar a conversa seguindo certinho aqui. Lembrança de esporte, Globo, que você consegue trazer para a gente, Evê, a sua primeira? Putz, Mari, a minha lembrança mais antiga de esporte é também a minha lembrança mais antiga de vida. Que loucura. Se eu for, assim, eu sou do final dos anos 70, eu me lembro do Joaquim Cruz ganhando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, nos 800 metros rasos. Na Globo, na narração do Osmar Santos, que foi um narrador espetacular, especialmente no rádio, né, mas construiu a sua história como um grande comunicador na televisão também.
essa memória antiga esportiva minha é a memória mais antiga da vida. Não tem nada antes disso, antes de 84, dos meus 6 anos de idade, que eu me lembre, quando eu vou lá cavar no fundo do poço, é essa memória do Joaquim Cruz com a medalha de ouro. Então, a minha memória mais antiga de esporte é a minha memória mais antiga de vida. E a sua? Cara, eu fiquei pensando nisso, né? Eu já não sei até... Sabe essas coisas que às vezes a gente não sabe se a gente lembra ou se a gente inventou que a gente viveu aquilo? Tem tanta coisa na minha cabeça que eu falo, não é possível que eu lembro disso. Aí você viu o vídeo depois e fala, talvez eu tenha vivido. Eu lembro disso e tal, mas eu tive recentemente vendo aqui também no vídeo da Rebeca, né? Aquele momento, sabe do presente, quando você repara que você está vivendo um momento histórico? Eu acho isso é muito louco. Quando a Rebeca ganha a medalha de ouro, e aí estava todo mundo pulando, e aí eu tive aquele momento parecendo de filme, que você para e fala, caraca, tipo, tô vivendo um momento, e aí a narração, né, e a música, e o efeito sonoro, sonoplasta da Globo, que é monstruoso, também coloca na hora certa aquele negócio. Brasil, Zil. Cara, impressionante, assim. Então, eu acho que tem esses momentos que a gente começa a ter essa consciência também de momentos históricos, você vê? A gente tem que olhar para o passado, e o brasileiro às vezes tem dificuldade de reverenciar o passado e valorizar o passado, mas a gente não pode esquecer e não pode se perder e tem que ter a capacidade de notar quando a história está passando na frente dos nossos olhos. O fato é que faz 100 anos que a gente torce junto aqui na Globo, seja na frente de uma banca de jornal, lendo as notícias e as manchetes do dia, seja acordando num domingo de manhã para assistir um grande prêmio de Fórmula 1 e torcer pelo Brasil, seja reunindo amigos, família, para torcer juntos no jogo da seleção brasileira, fazer aquela baita algazarra. A Globo está sempre conectada nesses momentos. Faz 100 anos que nós torcemos juntos aqui na Globo. Bom, agora sim, vou dar boa tarde para vocês também, que é apresentá-los, né? Já foi apresentado aqui quando a gente entrou. A gente tem, então, boa tarde, senhor Gabay. A gente tem que falar sério, porque é chefe, tá, gente? Diretor dos canais esportivos da Globo. Tudo bem, Gabay? Tudo certo? Fala, Mari. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui, tá? Ainda mais falando desse tema que eu acho que é tão caro para a gente, né? Falar de história, presente e futuro. Um prazer estar aqui falando com vocês. E Renato Ribeiro, simplesmente o diretor de esportes da Globo. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Mari, Evê, Gabay. Boa tarde, pessoal. Prazer falar aqui dessa história de 100 anos. Eu me orgulho de estar há 28 anos fazendo um pouquinho parte dessa história de 100 anos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Vou começar já puxando, assim, desde que eu entrei na Globo, é óbvio que a gente todo mundo aqui meio que se sente um pouco parte dessa história da Globo com o esporte, porque é isso, marca momentos muito importantes da nossa vida. Mas desde que eu entrei agora e ouvindo, né, dos bastidores, uma das palavras que eu mais ouvi, Renato, foi ecossistema. Ecossistema, ecossistema. E aí eu falei, cara, palavra burocrática, mas que faz muito sentido, né? Porque quando a gente fala da Globo, como o EV até fez a introdução, você começa a falar da história com o jornal, mas você fala da TV, mas você fala de todo um processo e de quantas pessoas, de quantos ramos dentro desse ecossistema da Globo que a gente fala do esporte também. Bom, boa tarde a todo mundo de novo. Eu acho que é uma das nossas forças, né, esse ecossistema, a gente ter várias plataformas, vários lugares que a gente pode falar de esporte. E para isso a gente tem uma equipe tão extensa. Hoje nós somos mais ou menos 750 profissionais, né, falando de esporte, produzindo diariamente conteúdo de esporte para várias plataformas. E acho que tem vários exemplos que mostram essa força, essa fortaleza do ecossistema. Vou pegar aqui recentemente a NFL, né, que iniciou uma parceria conosco, agora recentemente, coisa de um mês e meio, né? E um orgulho para a gente, a NFL está com a gente. Mas, pegando como exemplo, a NFL, assim, a gente não transmite simplesmente um jogo, e acho que isso que agrega valor e faz até a NFL querer e topar essa parceria com a gente. Porque o Everaldo vai lá tomar café com Ana Maria para falar de futebol americano na TV aberta. Vamos descobrir um time para o Louro José. Provavelmente alguma das aves que tem na NFL vai ser o time favorito dele. Vamos ver. E você falando para um público que estoura completamente a bolha do nicho do futebol americano. E aí você tem o Globo Esporte sendo ancorado da Neoquímica Arena. Aí você tem Vivo no Jornal Nacional. Aí você tem o jogo em si, transmitido no Sport TV e na GE TV, que também é o nosso filho mais novo. E isso extrapola completamente o ambiente só do futebol. E aí tem o site também, redes sociais. Então, são vários
tentáculos nossos, assim, que consegue atingir o público de maneiras diferentes, e acho que isso é a nossa maior fortaleza 100 anos depois de que tudo começou lá no Jornal o Globo. Quer puxar aí, Vê? Alguma pergunta? Posso seguir aqui? Não, eu ia perguntar para o Gabá exatamente também o que é ecossistema do seu ponto de vista, assim, quando a gente fala da construção do brasileiro com o esporte, mas como isso está atrelado com a Globo, né? Onde que se diferencia a história do esporte, a história do brasileiro com o esporte e a história do esporte com a Globo? Eu acho que é uma história que está muito integrada, né? A gente olhando esses 100 anos de história da Globo, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar, o Renato vai mostrar a primeira capa de Jornal do Globo, mas é uma trajetória que a gente, desde o início, do lançamento do Globo, né? E depois toda a evolução em outras plataformas, outras empresas, a gente percebeu como o esporte é essa ferramenta poderosa, né? De conexão com o brasileiro, né? Pela via da emoção. Naquele tempo, na largada, não se tinha ainda uma transmissão, mas pela via de a transmissão de um jogo ao vivo, onde a gente consegue alcançar massas, né? E a paixão aflora pelo ineditismo, né? A gente colocar as pessoas juntas, mas também pela conversa que o esporte gera, né? Tem uma questão cultural, né, ligada ao esporte, que a Globo sempre percebeu como um componente, um pilar para ela se comunicar com o Brasil. Hoje, quando a gente pega o futebol, que é o carro-chefe do esporte, ele é praticamente um componente identitário das pessoas, né? As pessoas se declaram, se descrevem falando o seu time do coração, né? Então, eu acho que a Globo teve a capacidade de, lá no início, perceber isso, né? Tratar o esporte com essa importância e se conectar com o esporte e evoluir com o esporte ao longo desses anos todos, né? E de lá para cá, a gente vai falar de ecossistema, é uma palavra meio abstrata, mas eu acho que é muito concreta para a Globo, de como a gente evoluiu esse ecossistema, as formas de chegar no consumidor, as formas de entregar diferentes linguagens, diferentes plataformas, diferentes produtos, mas sempre entendendo que consumidor é esse e como é que a gente evolui para dar conta de manter essa conexão através do esporte, né? E além das transmissões, né, toda a conversa que o esporte gera, realmente no dia a dia das pessoas. Hoje, com certeza, aqui tem muito palmeirense na plateia. Deve estar tudo de ressaca em casa. Então, ali está morto. Ali, coitado. E tem os não palmeirenses que com certeza também estão falando sobre o jogo de ontem e projetando essa final espetacular que a gente vai ter aí entre Flamengo e Palmeiras com transmissão da Globo daqui a um tempo, né, Renato? Não, dia 29, ao vivo, na TV Globo e na GETV também. Nós aqui vibramos com o resultado dos 2 jogos, garantindo certamente uma das maiores, se não a maior audiência do ano. No dia 29, a gente está vibrando com esse super jogo. E eu ia pedir para botar de novo aqui a primeira página do Globo, que tem um negócio interessante de 100 anos atrás. Eu vou até pegar os óculos aqui, se me permitam, que já preciso deles aqui, que eu vou ler uma parte da página de esporte do Globo há 100 anos. Aqui. Aí falava assim, o Scratch Carioca treinará amanhã. Efetuar-se-á amanhã às 16 horas no campo do Fluminense Futebol Clube, mais um treino do Scratch Carioca, que desta vez se dará contra o quadro principal do Clube de Regatas Vasco da Gama. É um português meio arcaico, né? Só que é exatamente esse o segredo, e por isso que eu quis ler. Nesses 100 anos, a gente se adaptar à linguagem do nosso tempo e não ter vergonha de mudar. Então, ao longo de 100 anos, a gente ter a capacidade e a humildade de mudar e você falar o conteúdo certo, na linguagem adequada, no momento certo, para o público certo. Então, é o que a gente tenta fazer hoje. Ao longo dos 100 anos, muita coisa mudou nessa linguagem, né? Escrita, né? E depois falada, e veio o audiovisual. Então, o jornal, o rádio, a televisão, a internet, né? O streaming. E até por isso, esse ano a gente criou a GETV, né, como eu falei, nosso filho mais novo, exatamente para a gente atingir da forma adequada e na linguagem adequada um outro tipo de público. Então, é essa a nossa essência nesses 100 anos, sempre buscar o público onde ele estiver e na linguagem certa e adequada para ele. E uma outra coisa que é dos dias atuais é essa fragmentação na luta pelos direitos esportivos, né, das mais diversas modalidades. O direito esportivo é um ativo muito, muito importante. E mesmo com essa fragmentação toda, né, Gabay, o nosso portfólio, como diria aquele narrador, portfólio da Globo, você é ridículo! Continua sendo
continua Caraca! sendo incomparável, né? Pois é, Everaldo, assim, a gente tem que reconhecer, né? Acho que a indústria vive esse momento de transição e a questão da fragmentação é uma realidade, né? A fragmentação de produtos, de assinaturas, de direitos. E como isso realmente traz complexidade, desafios, né, para criar hábito no consumidor, para disputar a bolsa do consumidor, traz um agravante que é uma questão muito grave para a indústria inteira, que é a pirataria, né? A fragmentação tem esse desdobramento. Mas a Globo, estamos aqui muito, assim, bem posicionados para navegar nesse contexto, né? Assim, a questão do nosso ecossistema, que traz marcas tão fortes, tão reconhecidas, né? A gente, por exemplo, a gente pega um Sport TV que tem mais de 30 anos, né? Assim, fazendo cobertura, fazendo transmissões com credibilidade. Hoje é a marca top of mind quando se pergunta qual é a principal marca de conteúdo esportivo, né? A gente olha o Premier, ele também é a marca top of mind quando se fala de futebol, né? É o Porto Seguro hoje, a maior oferta de futebol no Brasil. De cada 10 jogos do Campeonato Brasileiro, na cada rodada, 9 estão no Premier. Exato, GT. E quando a gente junta isso com a TV Globo, com o canhão da TV Globo, com essa capacidade de comunicação, contar as histórias, né? Temos os portais, a gente olha isso de uma forma muito integrada, né? Assim, a capacidade que a gente tem de cruzar as informações, fazer promoção, cruzar as histórias e entender o momento de cada consumidor com esse ecossistema nos diferencia muito para esse momento de fragmentação, né? E eu acho que é legal, assim, porque tem algumas coisas que são meio que sabidas, mas elas não são necessariamente faladas, mas quando você para pensar, é óbvio, assim. Vamos lá, vamos pensar nesse desenho da Globo, de Premier, Renato, de Sport TV, de GETV, de Globo. Naturalmente, existe uma estratégia de comunicação para cada um. O tipo de conversa que existe no Sport TV é um tipo. O tipo de conversa que tem no Premier é outra. O que tem na GETV é outra. Na Globo, o desafio é diferente. Eu queria perguntar para o Renato, mas depois prever, assim, se vocês têm que fazer personagens diferentes, EV, para cada transmissão, dependendo de onde você está. E como que você passa isso por um profissional, Renato? Assim, o Premier é muito mais, eu acho que, para o heavy user, assim, né? Para o cara ou para a mina que é maluca pelo futebol. Você tem camadas ali dentro da própria Globo. É fundamental a gente sempre saber para quem que a gente está falando, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, a gente desenhando agora como vai ser a Copa do Mundo no ano que vem. E claro que a gente pensa como vai ser a Copa do Mundo em cada uma dessas plataformas. Se você pensar assim, a TV Globo, que, igual que você falou, pode parecer óbvio, mas é bom às vezes repetir o óbvio, para os profissionais entenderem e a responsabilidade que eles têm. A TV Globo é a Copa do Mundo para todos os Brasis, para todo mundo, né? Até quem não gosta de futebol, mas que a cada 4 anos vai ali sentar e torcer pela seleção brasileira. Enfim, é quase um ato religioso, né? E um hábito nosso a cada 4 anos fazer isso. Então, é uma Copa popular, para todo mundo, né? Que você vai além do futebol. Quando você vai para o Sport TV, é para quem é louco por futebol mesmo. Então, você tem que ter mais profundidade em análise, falar mais do futebol mesmo, falar um pouco mais de tática, se aprofundar nisso, trazer mais especialistas, né? Que na TV Globo você não tem especialistas, mas você pode transcender esse mundo, né? Aí você vai para a GETV agora, é para um público mais jovem, que vai consumir essa Copa do Mundo de um jeito diferente. E ainda tem o site, o GE.globo, que é meio que a Copa do Mundo agora, enfim, o que está acontecendo agora, enfim, é um consumo o tempo todo, né, do que está acontecendo na Copa do Mundo, que isso resvala também para as nossas redes sociais. Então, cada profissional que está escalado para uma missão tem que saber qual de forma adequada a linguagem que ele vai usar para atingir aquele público. E tem uma viradinha de chave, né? Eu sou um exemplo disso, né? Porque eu transito entre a TV Globo e os canais fechados. Então, quando eu vou estudar para uma transmissão, se a transmissão é no Premier, eu vou me preocupar mais com números, com tática, com tendências dos times e tudo mais. Se a transmissão é na TV Globo, uma história de vida pode fisgar a pessoa que está em casa, uma curiosidade, de repente, fora do mundo do futebol. O Raikkonen, o jovem atacante do Internacional, que tem esse nome porque a família dele era fanática por Fórmula 1. Ele nasceu em 2008, logo depois... Loucura, nasceu em 2008 e está jogando futebol, o moleque. Mas acontece. Chocante. Né?
Ele nasceu logo depois do título do Raikkonen, o título do Kimi Raikkonen, falou, então vai ser Raikkonen. Então, essa história para TV aberta funciona mais do que na TV fechada. Mas é isso, é o jeito de contar a história, e a Globo tem isso, né, Renato, de contar, não é só ter os direitos, é como envolver as pessoas com os eventos, contando as histórias do jeito que a Globo conta, também antes e depois do apito final. E você fez a brincadeira dos direitos, a gente acabou não falando, se puder voltar, assim, eu acho que todo esse olhar de linguagem, né, essa capacidade que a gente tem de entender o portfólio e trabalhar as linguagens para os determinados públicos, também vem muito sustentado com uma super matéria-prima, que são os nossos direitos esportivos, né? Eu acho que assim, a Globo sempre foi a principal investidora do Brasil em direitos esportivos, continua nessa posição. E quando a gente olha essa tela aqui atrás, assim, a gente consegue afirmar, né, a Globo é a casa do futebol nacional, futebol masculino e feminino, né, o futebol feminino cada vez mais ganhando presença nas nossas plataformas também. A Globo também é focada e a casa do esporte olímpico, né? A Globo está desde 72, eu acho, na TV Globo, 96 no Sport TV, e de lá para cá, fazendo todas as transmissões de pré-olímpicos, mundiais, cobrindo. A gente tem um programa dedicado ao esporte olímpico no Sport TV, o Hello LA, já mirando 2028. E temos, né, o Renato comentou aqui da NFL, outros ativos muito importantes, né? A NFL, esse acordo que vem acreditando na Globo com essa capacidade de dar visibilidade, massificar e popularizar o ativo. E a Fórmula 1, né? Estamos ansiosos a ver com você ano que vem, fazendo todas as transmissões. Realmente é um produto de parceria de longa data com a Globo, que retoma para fortalecer esse portfólio aqui. Renato, queria que você já falou um pouquinho sobre como a Globo espalha as histórias do esporte ao longo da sua programação para fisgar os mais diversos públicos, mas queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa forma da Globo de contar as histórias. Contar a história é fundamental para a gente, e a gente observa isso nessa era da fragmentação também, e da concorrência até que a gente tem, que é muito focado na transmissão, no momento da transmissão. A gente tem a estratégia de, além da transmissão, contar as histórias do esporte, nos mais variados formatos, assim, de uma reportagem a um documentário. Para a gente é importante, que é uma maneira de atingir outros públicos, criar uma conexão e contar histórias de ídolos para os brasileiros, eles conhecerem melhor esses personagens, especialmente os que não são do futebol. Então, faz parte da nossa estratégia contar essas histórias. Tem um arco narrativo de cada personagem do esporte para o público. E assim, a gente fala sobre linguagem para o consumidor, enfim, para a audiência, mas a gente também não é inocente, né? Que não é um negócio de filantropia. Tem uma questão também comercial, um cuidado de como que é feito isso, Gabay, assim, do tipo de comercialização que você pode fazer para um campeonato, para a plataforma agora, porque isso deve ser muito doido também, né? Porque antes era um jeito só e muitas das vezes a Globo pautava o que era o assunto ou o que era o formato. E hoje existe um caminho, né, de duas mãos ali, para você, o que as pessoas estão consumindo, como elas estão consumindo, e agora como eu vou adaptar, seja comercialmente ou seja como conteúdo também. Perfeito, Mari. Eu acho que a Globo tem esse portfólio, né, completo e com certa complexidade, e ela sempre se pautou na lógica do consumidor, né? O Renato comentou mais cedo, como a gente, na linguagem, a gente se adapta, e isso também se desdobra em produtos, marcas, né? Em modelos comerciais. E a gente veio numa lógica de construção, numa visão de plataforma, né? Rádio, TV aberta, TV fechada. A gente não vê mais dessa forma, a gente vê produtos gratuitos, abertos ao consumidor, produtos pagos, e cada vez que a gente precisa fazer uma mudança de linguagem ou lançar um novo produto, como foi o caso da GATV, a gente pronto para fazer, né? Aqui, passando pelos nossos produtos, acho que é desnecessário explicá-los, mas a TV Globo com essa capacidade de alcançar massa, a GATV, que é essa nossa caçula, né? O Formiga é tão bonitinho, né? Olha a carinha dele de bobão, olha lá. Ele odeia essas fotos, eu tirei uma foto ali só para depois mandar para ele no WhatsApp. Ele falou assim, você coloca minhas fotos com cara de besta? Eu falei, spoiler, você tem cara de besta. A gente vai falar um pouquinho da GATV ali na frente. O Sport TV, com esse, ele é pilar de um bundle de canais, né, de uma estratégia de empacotamento de produto pago,
para o consumidor que quer a jornada completa, quer um volume enorme de conteúdo, e o Premier, essa casa do futebol nacional, né? O Premier é interessante porque, antes da renovação da Série A, discutiu-se muito o modelo do Premier. EV lembrou aqui, acabamos num desfecho muito positivo, com 9 dos 10 jogos na Série A, e é um produto que continua crescendo, e nessa questão se é digital ou não é, hoje o Premier tem uma base de assinantes que tem 60% OTT e 40% do modelo tradicional, então é um super case de transição de modelo, fazendo valer o que ele se propõe a entregar, que é o futebol, um produto de futebol brasileiro, né? Aliás, em cima disso, Renato, pesquisas mostram que 90% dos brasileiros consomem esporte de alguma forma, só que as preferências são as mais variadas e as opções de consumo hoje são as mais variadas. Como é que a Globo trabalha essa definição de formato e de linguagem para poder apresentar o esporte para as pessoas? Como eu falei, a gente tentar abordar da forma adequada cada tipo de público, né? E o esporte, ele é muito importante hoje e, bom, não à toa que os direitos têm os patamares que têm, né? Enfim, né? Porque eles conseguem, numa era de consumo fragmentado, falar com massas, né? Ao mesmo tempo e de forma simultânea. E eles mexem com a emoção das pessoas. Então, o mundo de hoje que a gente vive é meio maluco, né? Enfim, eu não digo nem só politicamente, mas é uma era de polarização geral, mundial, sobre qualquer assunto. Mas o esporte, embora tenha isso, mas ele transita num outro lugar. Então, nós conseguimos, através do esporte, reunir pessoas que são completamente diferentes e que não convivem mais. Quando eu digo convivem, assim, às vezes não estão consumindo mais a mesma coisa, porque elas vivem nessas bolhas polarizadas. O esporte faz isso de um outro jeito, porque ele atinge a emoção das pessoas. Então, por isso que a gente gosta tanto de mostrar nas transmissões as multidões reunidas. Porque é legal você ver pessoas reunidas. E no esporte, a diferença é que elas não estão reunidas pelo que elas pensam, mas pelo que elas sentem. E por isso o esporte é tão poderoso e consegue ser esse catalisador, né, de tanta gente ao mesmo tempo. E aí a gente trazendo e levando o esporte para as pessoas das mais variadas formas, com criatividade para encontrar novos caminhos de contar essas histórias, isso também se aplica na parte comercial, né? Porque também está acontecendo uma transformação da maneira como as marcas se juntam à Globo e têm oportunidades diferentes que estão surgindo agora para poder também se expor, né? Nos últimos anos, acho que desde 2017 para cá, assim, a Globo fez vários movimentos no esporte nesse sentido. Em 2017 é um ano que o esporte sai do jornalismo e por uma questão assim, de uma visão de negócio mesmo, né? E desde então, assim, nosso elenco faz ações comerciais, o branded content faz parte do nosso dia a dia, né, nas nossas transmissões, programas, redes sociais, e muito uma via de mão dupla, né, do comercial nos provocando, a gente provocando também a área comercial para novos modelos e como a gente pode agregar marcas junto dos nossos produtos. Então, é uma via de mão dupla e que a cada ano vem melhorando. No início era algo muito novo para a gente, né? Era uma quebra de paradigma cultural dentro da Globo. E eu acho que, aos poucos, a gente foi construindo isso de uma maneira muito consistente nesses últimos anos. E aí eu acho que a gente chega também, eu vou puxar a sardinha aqui para o lado também. Tava demorando. Falando novas formas, consumidor, marcas também. O nascimento da criança mais nova da Globo, que é a GETV. A gente tem um vídeo que acho que a gente passou na Maximídia também, que foi muito legal, para apresentar a GETV. Para quem não conhece, aproveitem e se inscrevam no canal. A gente bateu 10 milhões agora. Deixa o like, aquela coisa. Deixa o like, agora eu sou youtuber. Coloca o vídeo daí para apresentar um pouquinho da GETV e a gente amarra. Você sabe o que é a GETV? GETV. Amigo, que canal é esse? GETV? Já é TV? Já, vou dar uma moral. É uma loucura! Não vai ter mais esse negócio da TV tosca. Você tem que pagar R$10 no Pix pro Claudinho. É um caso seríssimo! Não, filhão, tá aqui, ó. Com a qualidade e padrão da Globo. Tem fórmula diferente. É um time, mas diferente. Quero compor Sim, aqui. Na minha vez, eles resolveram tirar o logo da Globo daqui, ó. A minha mãe é costureira, eu vou pedir pra ela dar um jeito. Obrigado, mãe.
Ficou lindo. O pai chegou na Globo, pô, bonitão, né? Eu tô trabalhando no Grupo Globo. A gente tá fazendo a transmissão da GETV. Bem-vindo à GETV. Aquele meme do... Ah, meu trabalho tá me matando. Santa palavra de amiga. E eu tô olhando aqui de cima, essa coca não é corte. Mais um gol do Baladão. Como que vai contratar um cara que só quer farra? Puta que pariu! É a mulher mais linda do Brasil! Foi o placar. Segura, Luana Maluf! Desenrola, bate, joga de ladinho. Que virou bagunça, foi maravilhoso. Ficou a cara da GETV. Produto, fica melhor. Não tem como, tem que ter futebol. Noite fantástica de Libertadores da América. Noite de decisão na Copa do Brasil. Tem Brasileirão na GETV também. E aí tem gente triste? Não dá, né? Você, meu amigo, que chegou à NFL pela GETV, seja bem-vindo! A bola oval, ela tá aqui, ó, nas nossas mãos. Esquece! Agora eu sou GE! Nossa, madrinha! Regina GE! É a GE que tá no comando, macetando. Ô, tu conseguiu, velho. Tu chegou no lugar. Ah, para! Pelo amor de Deus, para! Não quero mais, chega! Aplausos, por favor. Obrigada. Eu que vou fazer uma pergunta agora. Como é que tem sido, Mário? Como é que é participar da GETV? Você está aqui um mês e meio. Eu devia ter pedido mais no salário na negociação, que eu estou trabalhando muito. Não, mas é muito doido, porque esse vídeo foi produzido. Gente, a GETV deve ter pouco mais de um mês. A gente fez um mês agora, dia 4 de outubro. Parece que eu já vivi uma vida na Globo, com a GETV, com essas pessoas. Tipo, a gente estava em Buenos Aires. Eu cheguei de Buenos Aires ontem, estava fazendo Racing e Flamengo. Já no vídeo já não tem os jogos da seleção feminina que a gente fez, ganhando da Inglaterra e ganhando da Itália, já entrou o vôlei nessa conversa, agora a gente está indo para uma final de Libertadores também, com transmissão da GETV. Cada dia é muito legal quando você começa um projeto novo e vê. E eu acho que você deve ter isso também com a NFL, de assim, quando a coisa começa, todo dia é um recorde diferente que você bate. É a audiência, é o público, é o valor, é a pública, a gente fecha. Sabe, cada hora vai chegando no número mais legal. E aí você vai vendo a repercussão assim, das pessoas vindo falar com você, reconhecendo a GE, participando das transmissões. E, 10 milhões de inscritos já também. E o legal é que ainda está só no começo, né? A gente tem, sei lá, 2 meses. Vai fazer 2 meses agora em novembro. Mas os resultados já estão vindo? Os resultados são incríveis, né? Acho que são 2 meses e tem um bastidor que há 5 meses a gente tomou uma decisão final de entrar nessa história, botar esse projeto de pé, uma parceria enorme dentro da Globo para fazer isso acontecer. E tem 2 meses e temos assim super números. Aqui a gente trouxe alguns. Em 2 meses alcançamos 20 milhões de pessoas. Grande parte do público, um público mais jovem, que era realmente um objetivo, o papel do GE nesse olhar de portfólio da Globo. Tivemos ali 10 milhões de inscritos recentemente, foi a marca que a Mari trouxe aqui, foi no jogo do Flamengo. E as marcas, né, também abraçaram esse movimento, né? Então, temos mais de 12 marcas já embarcadas e comprando cotas aqui na GETV, marcas inclusive com cotas fundadoras, né, mostrando como temos marcas parceiras que acreditam no movimento novo que a Globo se lança. Então, eu acho que é só boa notícia, um tempo muito curto, mas muito promissor que vem por aí, a gente está muito animado, né, Mário? E foi tudo muito rápido, assim, a negociação nossa, sei lá, foi papo de 1 semana para a gente fechar, e não sai da minha cabeça que o Renato, que é o chefe, a liberdade que a gente sabe que às vezes na Globo, pelo padrão de qualidade e pelo cuidado que tem cheio de regras, né? Entrei falando olá por obséquio. Cara, o Renato chega na primeira reunião e fala, só as 2 coisas que não pode fazer, Renato. Não pode errar informação. Uhum. E é inaceitável qualquer tipo de piada ou brincadeira de cunho misógino ou racista. Ele falou mais legal da última vez, ele falou, não pode errar informação e não cometam crimes. De resto, vai com Deus. Foi esse o recado do Renato pra gente. Mas que é a Globo chegando em mais um lugar também, entendendo a necessidade. E acho que isso é desse movimento, né? Muito mais do que o público pede, ditando, do que necessariamente a Globo tendo que criar uma tendência qualquer. É isso. Não, e foi muito nesse espírito, né, que a gente criou a equipe, não só a equipe que vocês veem aparecendo, né, na tela, mas que está por trás também.
não só a gente que a gente foi buscar fora da Globo, mas gente que estava dentro da Globo também, que tem esse espírito, né? E que está trabalhando, e a gente conseguiu até ter uma pequena alma de startup dentro de uma empresa desse tamanho, que para a gente foi um case interno também muito bacana, assim, cultural, né? Da gente em pouco tempo botar de pé um projeto e que em 1 mês e meio virou realidade. Pouco tempo para passar por tanta história, né? Nossa. São 100 anos, mas a gente fica com a sensação de que esses 100 anos estão sendo só o começo, né, Mari? Bora para mais 100, né, senhor Everaldo? Bora para mais 100, de histórias, de emoções, de muita coisa legal. Eu acho que tem um videozinho também para a gente tentar fechar 100 anos em 60 segundos, se isso for possível, para a gente amarrar aqui toda a nossa conversa e seguir aqui o Sport Summit. Vamos lá. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Legal. Vai dar zebra. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Brasil. Carimba! Hoje sim! Ridícula! Parabéns. Vocês da imprensa, Tá de brincadeira, hein? Sabe de quem? Brasil. Maior jogadora de todos os tempos. Olha a emoção. Legal. Todo mundo comigo, hein? E hoje isso não passa. No peito. No peito. Brasil. Olha o que ele fez. No peito. Na grama. Sabe de quem? Ô, meu garoto! Sabe de quem? De brincadeira, hein? Privilegiados nós que podemos ver a história diante dos olhos. Consegui. Meu amigo, eu já vou com o piloto, tá dizendo que eu ir. Renato, obrigada. Gabay, obrigada. Obrigada, pessoal, por ter participado aqui também, acompanhado o nosso papo. Valeu, senhor EV. Valeu, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Bom, pessoal, também para o Sport Summit, essa relação com a Globo é muito importante também, porque lá atrás, há 3 anos, a gente apresentou o projeto do Sport Summit para a Globo e eles acreditaram na gente. Igual que os 100 anos de esporte não pode existir, eu falando do Brasil hoje, não pode existir sem a Rede Globo. E a gente queria fazer uma homenagem a essa parceria, entregando o prêmio do Sport Summit para os 100 anos da Globo e que essa parceria dure ainda enquanto a gente puder durar. Renato, obrigado. Obrigado e que tenha vida longa. Sport Summit é muito bom ter discussões, debates sobre a nossa indústria em todos os lados que ela tem, e que é uma indústria importante no Brasil, né? E viva o esporte. E obrigado à Globo.